vai ser passada também na próxima quarta-feira. Bem, quem é Maria de Magdala ou Madalena? Por favor, se posicione, está dando para ouvir melhor aí. Tranquilo? E desculpe pela voz, que a gente está com um pouco de rinite, não está muito 100%. Maria Madalena é um personagem um pouco controverso, pouco valorizado até há pouco tempo no cristianismo inicial, mas de um trabalho muito grande e de uma contribuição para o cristianismo que só agora mais recente tem sido reconhecido, principalmente com a descoberta daqueles escritos antigos que foram encontrados no Egito em torno de 1650 e que depois foram sendo traduzidos, inclusive dentre eles há um evangelho chamado Evangelho de Madalena, como há o de Tomé, de Judas e tantos outros que foram suprimidos ao longo do tempo por motivos que não nos traz aqui no momento a questionar, mas o importante é que agora esses textos estão chegando ao nosso conhecimento e estão trazendo à luz muito do ensino de Jesus que houvera sido suprimido. E como a doutrina espírita tem por bem trazer a verdade, e nós contamos também com as obras psicografadas, né? No caso dessa de hoje aqui, a sugestão da casa foi o livro de Humberto de Campos e Chico, com esse nome, Maria de Magdala, e tem também uma outra obra de Amélia Rodrigues com Divaldo Franco, chamada Primícias do Reino. Todas essas duas obras podem ser baixadas, se alguém quiser depois em casa buscar mais complemento, é importante. Além de também um texto de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, também com esse título de Madalena. Então a gente vê que são muitas fontes que nós, espíritas, agora podemos beber nessas fontes e buscar mais conhecimentos, além daqueles citados nos 4 evangelhos básicos, certinho? Magdala era uma cidade, um centro de comércio e indústria de muita prosperidade. Para lá corriam mercadores e aventureiros de todo o Oriente. Reclinada sobre as bordas do mar, gozava de clima ameno e desfrutava de águas viscosas privilegiadas. Estação de repouso, por esse motivo de águas, de clima, né? Ela recebia viajantes ilustres e nobres gregos, romanos, babilônios, fenícios, que lhe disputavam as amenidades, conseguindo negócios rendosos e fabulosos para todos esses comércios, né? Ou seja, tornou-se um importante centro de comércio daquela região. Madalena, por estar residindo na cidade de Magdala, recebeu então esse nome depois de Maria de Magdala. Há algumas controvérsias sobre ela. Alguns dizem que ela teria sido casada por imposição de familiares, um costume muito comum na época, né? Com um rico comerciante que não a tratava bem, e teria ficado viúva ainda nova, razão da sua riqueza. Outros já dizem que a sua riqueza teria sido herdada de familiares. Mas aqui a Amélia Rodrigues traz uma importante informação para nós, na qual, pela credibilidade dela e do trabalho de Divaldo Franco, nós podemos com certeza nos orientar por ela. Ela diz assim: depois de dolorosas e rudes experiências, ela conseguira adquirir. Aqui o espírito Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo, está nos informando que esse palacete, que conforme o conhecimento onde ela residia, fora adquirido por ela depois de longos sofrimentos, depois de muito tempo, naquela profissão que ela exercia. E há também aí uma controvérsia, né? Alguns dizem que ela seria prostituta, como foi passado nos evangelhos, etc e tal. Outros já dizem, como Divaldo, numa sua fala que tem na internet sobre Madalena, que ela seria agenciadora de encontros, né? Fato é que em qualquer uma das duas profissões, para os preconceitos e para as leis daquela época,
ela já seria motivo para que ela fosse lapidada ou apedrejada, conforme o costume daquela lei de Moisés. Lei essa que dizia: os adúlteros devem ser apedrejados em praça pública até a morte. Ou seja, era uma lei, uma imposição. Tanto que naquele fato que eles trazem uma mulher adúltera para Jesus, as pessoas já estavam com as pedras na mão e perguntaram a Jesus: mestre, Moisés nos manda, nos obriga a apedrejar. Qual é o seu veredito, né? Então essa lei obrigava ou dava às pessoas o direito de lapidar as pessoas tidas como de má vida ou adúlteras. Mas como era uma lei muito machista, né, onde a mulher era subjugada, ela não tinha valor próprio, nesse episódio de Jesus trouxeram apenas a mulher adúltera. Tanto que Emmanuel tem uma lição para nós, se não me engano, no Fonte Viva, numa de suas obras, cujo título é assim: e o adúltero? Ou seja, trouxeram a mulher adúltera para ser julgada. Aí Emmanuel faz esse questionamento para nós analisarmos: e o adúltero? Né? Mas por ser costumes da época, assim agiam. E há também algumas confusões que talvez essa mulher adúltera, pega em adultério, que trouxeram para que Jesus fizesse o seu julgamento, seria Madalena. Mas em ambas as lições aqui, tanto do Humberto Campos quanto de Amélia Rodrigues, eles deixam claro ser outra pessoa, não seria o caso de ser Madalena, ok? Em sua casa recepcionava os homens mais requestados que transitavam pela urbe agitada. Era muito jovem, o licor da mocidade corria capitoso e sedutor, atraindo compradores ricos que se disputavam a vaidade de consegui-la ou conseguir o encontro com ela. E, inclusive, narram diversos palestrantes, e nesses dois textos deixam claro, até religiosos da época, né? Jesus combatia muito no farisaísmo, né, a hipocrisia, e aqui no texto usa essa palavra, hipocrisia, porque às vezes à noite eles visitavam o palacete dela para comprar os seus prazeres, mas depois na rua fingiam em falsidade, né, aquele ar de pessoas inocentes, de cumpridores da religião, etc. e tal. Nós vamos ver um episódio aqui depois que vai clarear um pouco sobre isso também. A noite sempre lhe fora comparsa discreta, pois que, ao cair das sombras e ao acender das lâmpadas e tocheiros, a velha porta de carvalho, nos muros externos, dava acesso àqueles que, na via pública, por preconceitos e hipocrisia, vejamos aqui o que o Espírito Amélia nos diz, aqueles que, por preconceito e hipocrisia, exibiriam a honra de apedrejá-la logo que houvesse ocasião durante o dia. Ou seja, à noite, né, sorrateiramente, iam lá comprar os seus prazeres. Mas se tivesse a oportunidade, participariam de um julgamento e apedrejamento dela, como tentavam fazer com aquela mulher adúltera que trouxeram a Jesus. Possuía em sua vivenda, eu vou ler esse trecho aqui que eu acho importante e a gente vai fazendo os comentários, que eu creio que todos nós temos muito de Madalena nas nossas personalidades. Vejamos esse trecho aqui que a gente vai poder chegar a essa conclusão. Possuía na sua vivenda de linhas gregas, sóbrias, tudo quanto a ambição pode cobiçar, joias exóticas de alto preço, perfumes raros e essências originais em vasilhames de alabastro trabalhado, tapetes persas e babilônios, arcas abarrotadas de sedas e damascos, móveis de mogno artisticamente lavrados, moedas de todas as procedências, servos originários de vários países, tudo quanto a vaidade diz que produz felicidade, mas não se sentia feliz nem ditosa. Então cabe a cada um de nós, para a nossa reflexão, que o quanto de Madalena nós todos temos em nós. Todos nós trazemos os nossos conflitos internos, e nós vamos ver aqui no decorrer do texto que ela também padecia desses conflitos internos.
embora ela vivesse da arte de vender o corpo e com isso conquistasse tudo isso, ela se sentia infeliz com isso. Mas quantas vezes nós exercemos uma profissão, estamos insatisfeitos, sofrendo com isso, nos tornando infelizes e tornando aqueles que convivem conosco infelizes, mas não temos uma atitude de mudar, porque aquela profissão nos traz bons rendimentos que podem nos propiciar todos esses luxos e confortos. E quantos de nós daríamos tudo para ter isso que ela tinha, pensando que com isso seríamos felizes? Ter joias caras, tecidos os mais finos, criadagem para atender todos os nossos desejos, né? E isso traz felicidade? Nós estamos participando de um grupo que busca autoconhecimento, vivência, até se alguém quiser participar, chama Homens de Verdade, fica ali na perimetral, naquele espaço chamado Gente de Verdade. E há poucos dias eles publicaram um videozinho que chama muito a atenção. Mostra, por isso que eu vou tomar liberdade de compartilhar com vocês, porque vem de encontro a isso aqui. Mostra um jovem caminhando com uma mochila nas costas, indo a algum destino, e passa alguém com uma moto, de moto. E ele pensa assim, se eu tivesse uma moto. Aquele que está na moto, passa um conhecido seu num carrão. Ele olha, se eu tivesse um carro desses. Aquele que está naquele carrão, já passando em frente à praia, vê ele no cais, ancorado numa lancha enorme. Se eu tivesse uma lancha dessas. Mas lá na frente, fala da lancha, o proprietário está sentado numa cadeira de rodas, ele é inválido, não tem seus movimentos, ele olha aquele caminhante que nessa altura já está passando ali e fala assim, se eu pudesse caminhar. Então vejamos que cada um está almejando algo mais do que o que tem, não satisfeito, não feliz com o que tem, pensando que se tivesse aquilo outro, teria por isso felicidade. E aquele dono do barco, da lancha, que com certeza tinha o poder, podia ter o carro, a moto, tinha a lancha, ele daria tudo para ter os movimentos. Se eu pudesse caminhar. Então isso nos mostra o quê? Que a gente, na maioria das vezes, está insatisfeito com o que temos, mas que com certeza, principalmente pelo que nós aprendemos na doutrina espírita, é o necessário e é o bastante para o momento. Não que a gente deve se acomodar, sem buscar melhorar. Claro que todos nós, pelo trabalho justo e honesto, podemos almejar e buscar sempre algo mais. Mas conforme nos recomenda Jesus lá no Sermão do Monte, sem dar a esses bens materiais, mais valor do que os bens espirituais. Porque o que acontece é que nós, na maioria das vezes, na busca da conquista desses bens que almejamos, e hoje com o desenvolvimento da tecnologia, celulares e tudo mais, nós às vezes acabamos nos esquecendo da conquista dos bens espirituais. É comum pessoas às vezes nos abordarem, você é espírita? Sim. Que dia tem reunião lá? Mas eu não consigo ir porque eu trabalho à noite. Falei, perfeitamente, mas já tem casas como a Sociedade Espírita Ismael que tem reunião às terças-feiras às 14 horas. Dá tempo para você chegar do trabalho às 6, 7 da manhã, dormir seu sono, acordar meio-dia, tomar um banho, almoçar e ir para a reunião. E a pessoa sempre encontrou obstáculo e não vai. Então por quê? Porque nós estamos buscando mais esse apego ao material, que muitas das vezes nós já temos até mais do que o suficiente, nos esquecendo do espiritual. Madalena vivia mais ou menos isso. Ela tinha tudo isso, poderia ter aos seus pés os homens que quisessem, e poderia se dar ao luxo de recusar aqueles que não quisessem, mas ela era infeliz. Agora, na passagem maravilhosa que eu acho do encontro de Madalena com Jesus, há algumas controvérsias, mas que também não são de grande importância. Na palestra do Divaldo, por exemplo, ele cita que quem a levou teria sido um leproso
que fora ajudado por ela certa vez e que ela o houvera pedido que, se Jesus o curasse, voltasse para que falasse a ela, porque ela também buscaria para curar, ver se ele poderia curar o seu problema, que era um problema espiritual, além daquele, da influência dos espíritos, essa insatisfação íntima em que ela vivia, essa ânsia de amor que ela tinha, mas não conseguia preencher tudo isso que ela tinha, que os luxos, o conforto, etc e tal. Aqui nesse texto de Amélia Rodrigues, ela já cita que quem encaminha Madalena é uma das suas servas que já havia ouvido as prédicas de Jesus, as suas palestras, e fala para ela. E aí nós temos mais um pouco de Madalena em nós. A primeira coisa que ela questiona, o primeiro obstáculo, assim, mas ele vai me atender? E a Amélia Rodrigues coloca uma fala assim: todos os mestres normalmente recusam e condenam os pecadores, aqueles de vida errada, aqueles chamados ímpios para a época ou pecadores. O seu mestre não seria assim? Olha para ver o compromisso de nós religiosos, quando muitas das vezes, também por preconceito, nós recusamos auxílio espiritual, ou até recusamos nas nossas reuniões pessoas que não são da nossa religião, do nosso credo, ou da nossa fé, ou que seja também hoje questões de gêneros, etc e tal, que a gente não quer aprofundar porque não é o momento aqui. Quantas das vezes nós recusamos amizade com essas pessoas por essa ou por essa pecha? Ele é atleticano, eu sou cruzeirense, ele é católico, eu sou espírita, ou ele é evangélico, ele de tal religião tem uma visão muito de preconceito. Será que não é essa pessoa a quem nós devemos dedicar o nosso carinho, atenção, como fez a serva de Madalena, para encaminhá-la ao auxílio que sabia para ela ser importante? Então muitos de nós temos também essa dúvida que ela tem: será que esse mestre vai me atender? Será que Deus vai ouvir a minha prece porque eu sou pecador, eu cometi essa ou aquela falha? Quantos de nós não trazemos essa dúvida? Ela também trazia. E ante a insistência da serva, ela vai ao encontro de Jesus, que se encontrava na casa de Simão Pedro. Uma das páginas mais belas do Evangelho, do cristianismo, esse encontro de Jesus. Porque quando Maria entra na casa de Pedro, à época era comum as casas ficarem de porta aberta. Ele estava sentado no sofá e já reza aqui os Espíritos, tanto nos 2 textos, que ele a aguardava. Então, quando ela o saúda, mestre, antes que ela fale mais qualquer coisa, ele fala, Maria. Ela fala, mestre, me conheces? Sabes meu nome? Olha a fala de Jesus, que elimina todos esses nossos preconceitos que já colocamos aqui. Eu sou o bom pastor, Maria. E o bom pastor conhece as suas ovelhas uma a uma. Ele não diz que conhece as ovelhas eleitas, escolhidas por ele. Ele diz que ele é o bom pastor que conhece todas as ovelhas do seu rebanho, uma a uma, e sabe os nossos nomes, sabe nossos anseios, tanto que ele diz para ela assim, eu já lhe esperava. Porque Jesus já captara na sua aura, no seu conhecimento profundo, que ela estava indo ao seu encontro. E mais, narram alguns evangelistas que quando Jesus fazia as suas pregações, cada pessoa ali o assistindo, independente da língua, dialeto, de que povo fosse, entendia na sua língua. E quando Jesus olhava para uma pessoa, ele sentia Jesus falando com ele no íntimo da sua alma. E foi isso que aconteceu com ela quando ela ouviu uma prédica antes do encontro. E quando ele disse, eu já te esperava, ela lembrou daquele momento que ele pousou os olhos nela e ela sentiu como que um chamado lá no íntimo, na acústica da sua alma. Então ela vai ao encontro de Jesus. E aí ela pergunta, que queres de mim, Senhor? Ele fala, quero que ame os teus filhos.
E ela fala assim: mestre, bem sabes, se me conheces, que não tenho filhos. Tenho um ventre varado, mas não tive a felicidade de tê-los. E o que responde Jesus para Madalena? Os filhos que não têm mães, e as mães que não têm filhos. Os órfãos, os doentes, os abandonados, os sofredores, são agora os teus filhos, Maria. Cuide deles por mim. Então isso demonstra aquilo que dissemos há pouco, que para Deus, para Jesus, nós todos somos merecedores, sim, como filhos de Deus. Somos pecadores ou erramos? Sim, Deus sabe disso, pois estamos no mundo de expiações e provas exatamente para aprender. Nós temos aqui, depois vocês podem pesquisar no Livro dos Espíritos, as questões 132 e 133. Qual o objetivo da nossa encarnação aqui? Deus a impõe a nós como aprendizado e crescimento, e quer que, trabalhando o nosso crescimento e aprendizado espiritual, nós possamos concorrer com o Pai na obra da criação, engrandecendo a sua criação. E é isso que Jesus passa para Madalena, e ela o cumpre. E vale lembrar, por exemplo, no caso do leproso socorrido, que já antes de conhecê-lo, ela já exercia a caridade, ela já fazia o bem, ajudava muitas pessoas. Como o caso desse leproso, ele implora uma ajuda porque queria ir ao encontro de Jesus para ser curado. Ela lhe dá uma ajuda generosa e pede que ele a avise se conseguisse o seu intento. Mas ela tinha uma lei aos seus criados que nunca os portões da sua casa fossem fechados para quem batesse buscando um socorro, um amparo, uma ajuda. Fosse sim fechados àqueles que ela não queria receber para vender os prazeres. Hoje eu não quero receber, pode ser quem for, tudo bem. Fechavam seus portões e pronto. Mas quando alguém batesse buscando ajuda, que fosse ajudado. Era a ordem dela aos criados. Então ela já praticava o bem, mas se sentia infeliz lá no fundo da sua alma, e ela diz a Jesus: tenho ânsia de amar, mas esses amores que tenho não me preenchem. E aí ele fala do verdadeiro amor, pede para que ela trabalhe na caridade, e ela vai para casa e toma uma atitude. Olha outra coisa que nós devemos nos mirar no exemplo de Madalena: pronta decisão. Inclusive cabe aqui uma sugestão de um livro, que nesse estudo aqui eu me lembrei desse livro que estudei há bem tempo atrás, chama Prontidão para a Mudança. É um livro espírita de José, acho que José Gorberg, se não me engano no nome, depois vocês podem pesquisar aí. Chama Prontidão para a Mudança. Essa prontidão que Madalena teve para de imediato chegar em casa, desfazer-se de todas as suas joias, perfumes, de tudo, distribuiu, chamou os criados, distribuiu tudo aos pobres, às pessoas. E na cidade, no dia seguinte, imaginemos uma cidade pequena, né? O comentário não era outro, né? Madalena enlouquecera. E ela já tinha fama de ser possuída por 7 demônios, já tinha uma certa fama de alguns acessos de loucura. Foi fácil para o comentário correr na cidade, né? E aqueles que usufruíam do seu prazer, breve ela volta, logo ela se arrepende, né? Mas não. Outra coisa que nós devemos nos mirar, os exemplos que nós podemos ao longo do trecho aqui, indo vendo de Madalena. A sua firmeza e vontade férrea de vencer. Ela de imediato desfez-se de tudo e passou não só a atender o pedido de Jesus de cuidar dos desvalidos da sorte, como ele lhe recomendara, como passou a segui-lo em suas pregações, enfrentando. Olha para ver, quando Jesus disse: se alguém quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Imaginemos a cruz dessa mulher, rejeitada por todos, por ser mulher, né? Foi a primeira discípula de Jesus, alguns a acompanhavam, mas não chegaram ao calibre de discípula, né? Por ser mulher, pela vida que levara antes, o preconceito que todos tinham. Os discípulos a aceitavam ali, conviviam em harmonia por causa da presença de Jesus. Mas tanto é que após a sua morte, quando eles saem já fazendo as pregações que Jesus lhes recomendara,
Todos foram saindo, no final ficou Pedro e ela pede: leve-me contigo, Pedro, no trabalho. Ele fala: infelizmente não posso, por ser mulher, por quem você foi, tudo. Dito assim, então imaginemos a cruz que ela enfrentou, e mesmo assim, obstinada em seguir Jesus. O que faz então Madalena? De repente chega um grupo de leprosos, que naquela época a hanseníase não tinha cura, eles eram marginalizados da sociedade, expulsos das cidades, e eles chegam ali na praia procurando por Jesus. E ela diz: não sabeis que ele foi morto? Ainda diz assim: nós o sacrificamos, nós o matamos. Aí eles se entristecem, porque eles não sabiam, eles buscavam Jesus, porque sabiam que ele curava a lepra, fazia curas, etc e tal. Então eles começam a se afastar triste. Aí ela pensa assim: nenhum dos discípulos me aceitou. Jesus me pediu que cuidasse dos doentes, dos desvalidos da sorte. Então ela grita a eles, fala assim: aguardem que eu vou com vocês, me esperem. E ela vai com toda a coragem com os leprosos para o chamado Vale dos Imundos, ou Vale dos Leprosos, onde eles conviviam, e ali passar a cuidar deles, cuidar de doenças, e fazer todos os dias as suas prédicas de ensinamentos do Mestre, tal como ele a pedira, levando consolo a todos aqueles. Olha mais uma vez o grau de abdicação dessa pessoa. Em nenhum momento ela pensou assim: se eu for conviver com eles, vou adquirir também a lepra. E de fato adquire. Narram aqui os dois textos que já ao final de sua existência, ela sente algumas manchas e vê que também adquiriram a doença. Trabalha mais algum tempo com eles, e em sentindo a proximidade da morte, ela tem saudades de Maria, né? Maria de Nazaré, Maria mãe de Jesus, e dos grupos que trabalhavam com ela. Então ela sai com o destino de ir para Éfeso para encontrar com Maria. Alguns textos narram que ainda à porta da cidade ela desfalece e morre, desencarna. Outros textos já dizem que ela chega até lá, Maria e João a acolhem, cuidam dela por uns 3 dias e depois ela falece ali em companhia deles. Mas em ambos os textos, quando ela se liberta do corpo, ela se vê transferida em espírito à margem do lago, onde ela ouvira Jesus pregar pela primeira vez. Digamos assim, o seu lugar de conversão. E aí de repente ela vê que alguém vem caminhando em sentido contrário. Além de ver ali diversas almas, aqueles entes queridos já desencarnados antes, ela vê que alguém vem caminhando ao seu encontro. E eis que Jesus chega até ela e diz: Maria, você transpôs a porta estreita, porque muito amou, teus pecados são-te perdoados. Essa fala que Pedro deixou para nós, né? O amor cobre a multidão dos pecados. Então essa mulher, que hoje com certeza no nosso meio seria recusada por quase todos nós, pelos nossos preconceitos, conforme diz aqui no texto, foi aceita por Jesus como sua discípula, recebeu dele a tarefa de ser copartícipe, de participar na criação do mundo, na melhora do nosso mundo, né? E teve o mérito de ser recebida pelo próprio Mestre Jesus depois do seu desencarne. E ressaltando também que naquele episódio, após a ressurreição de Jesus, quando ela, Joana de Cusa, Maria, mãe de Marcos, e alguns outros discípulos vão até o túmulo e não encontram Jesus, eles todos voltam tristes e estavam fechados lá no cenáculo. E eis que Jesus aparece a quem? A Madalena. E pede para ela que vá avisar os outros que ele ressuscitara conforme prometeram. Quando ela vai, aí também o preconceito, né? Na narração, alguns dizem que teria sido Pedro, outros dizem que seria Tomé, que recusou a fala dela. Eu vi o mestre, ela chega toda esbaforida, correndo, nem conseguindo falar. Eu vi o mestre, ele voltou, ele ressuscitou. E eles dizem: isso é mentira, é um absurdo. E duvidando, criticando, logo a você que ele apareceu, não a Maria, sua mãe, não a um de nós
se julgando. Olha o nosso preconceito. Quantas das vezes no nosso meio religioso, nós trabalhadores aqui, espíritas também, nos julgamos melhor que os outros, né? E eles usaram disso para com Maria. Aí quem confia nela e a apoia primeiro? Maria de Nazaré. Chega para ela, abraça e diz: minha filha, eu confio em você porque sinto como mãe que o meu filho vive. Aí então os outros discípulos começam a crer. Depois Jesus aparece a eles ali no ambiente fechado, depois aparece aos 72, aos 500 da Galileia, quando então ele se eleva em espírito. E deixou para todos nós essa tarefa de participarmos com ele na obra da criação. Tanto que Jesus disse para nós, né? Vós sois deuses. Antes que qualquer um de nós já comece a pensar: mas quem sou eu para participar na obra da criação de Deus? Ele, sabendo de tudo isso, já disse: vós sois deuses. Deuses, no plural, não Deus. Tudo o que faço, vós podeis fazer, e muito mais ainda. Ele foi tão humilde que ele diz que nós podemos fazer até mais do que o que ele fez ou o que ele faz. E nós temos na doutrina espírita Jesus como, além de guia e modelo para todos nós. Quando Kardec perguntou qual o espírito mais perfeito que pisou a face da terra e possa nos servir de guia, aquele que conduz, ou de modelo em quem nós devemos nos espelhar nas nossas ações, a resposta é clara dos espíritos: duas palavrinhas: vide Jesus. E nós temos Jesus também na doutrina espírita como governador do nosso planeta. Lá na Gênesis bíblica está: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas não era Deus no sentido de ser Deus o Pai, mas ser o Deus aquele que estava a pedido e amando do Pai, dentro da sintonia de espírito que eles tinham, fazendo a obra da criação, juntamente com outros espíritos de envergaduras elevadas, que eram copartícices com Jesus nessa obra da criação. Então, resumindo, o que nós podemos ter de todo esse texto? Além de buscar o exemplo, a dedicação, o apego e a firmeza, a nossa renovação íntima que teve Madalena, devemos enfocar também num ponto importante, quando Jesus diz que ele, pastor, conhece todas as suas ovelhas. E ele diz numa outra parte que nenhuma de suas ovelhas se perderá. Então isso é um consolo para nós, que por mais que tenhamos errados, por mais que ainda tenhamos viciações a serem combatidas, erros, vícios, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz orgulho e vaidade, dessa humanidade de hoje presente, são os dois maiores vícios que nós temos que trabalhar. Ele espera por cada um de nós e confia em nós. E ele diz: o Pai não quer a condenação do ímpio ou do pecador, quer que ele se torne ao bom caminho. E Jesus espera com toda certeza, de braços abertos, que nós o busquemos, como fez Madalena. Que possamos então seguir o exemplo dela, como o de Paulo e tantos outros ícones do cristianismo que nos foram apresentados como modelos para nós, como missionários a serviço de Jesus, nos auxiliando nessa caminhada espiritual. Que assim seja. A gente pede desculpa que a voz não está muito boa.